Olá, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou falar sobre crenças limitantes. Para algumas pessoas, esse assunto ainda é desconhecido. As pessoas não sabem, não têm o conhecimento o que são crenças. O quanto essas crenças limitantes afetam a nossa vida, seja na nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos, na nossa vida profissional e até na nossa vida espiritual. Pois bem, eu vou dar exemplos aqui de algumas situações, de algumas crenças que aconteceram na minha vida, voltado para as crenças financeiras, ok? Então fica ligadinho aí para você assistir até o final e saber, começar a entender, se é que você não tem o conhecimento, para você reprogramar a sua mente quanto às suas crenças, tá? Antes de dar continuidade no vídeo, eu vou pedir para você, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal do YouTube, faça já a sua inscrição. Toque no sininho para que todas as vezes que tiver um vídeo, você já receba esse vídeo aí para você vai ser notificado. E se você gostar do vídeo, no final do vídeo deixa o seu curtir, coloque os seus comentários, que eu fico eternamente grata, tá bom? Pela sua participação aqui comigo, que é o que mais importa para mim, é você estar pertinho, que haja essa transferência, esse compartilhamento, né, que eu quero transferir para vocês, ok? Então vamos lá. Nós vamos falar de crenças hoje. Quando nós nascemos, na nossa mente, a nossa mente vem em branco, como um pendrive. Vamos comparar a nossa mente a um pendrive sem nada gravado. No decorrer dos anos, nesse pendrive, na nossa mente, são gravadas tudo que é relacionado ao comportamento, às experiências dos nossos pais. Porque com quem mais a gente convive? Com o nosso pai e com a nossa mãe. Então, conforme a religião dos nossos pais, nós somos, gravado o nosso pendrive, é gravada a nossa mente com as informações das religiões deles. E assim a gente cresce dentro daquela religião, né? Assim também na nossa cultura, a cultura do nosso país. E subsequente com os medos da nossa mãe, os medos do nosso pai, com o que a gente ouve no dia a dia da nossa sociedade. Então, quem nunca, quando era criança, ou que hoje vê algum adulto chamando a criança e fala assim: menino, menina, desce daí, senão você vai cair e vai quebrar o braço. E às vezes a criança nem tá em tanto perigo assim. Era mais fácil o pai ou a mãe, quem chama a atenção, falar: criança, menino, desce daí, senão você pode se machucar. Mas não falar que essa criança vai cair e vai se machucar. Gente, são muitas desinformações. Eu vou estar dando esses exemplos para vocês e vou dar exemplo principalmente da minha vida, para vocês verem o quanto afeta a nossa vida em algumas partes, tá bom? Então, gente, no decorrer do tempo, por exemplo, a minha mãe sempre teve medo de altura e medo de nadar. Minha mãe não sabe nadar e tem medo de altura. Então, eu e a minha irmã mais velha, quando a gente era ali criança, a minha mãe sempre falava pra gente não chegar em beirada de rio, não chegar em beirada de piscina, senão a gente ia se afogar. Pois bem, hoje eu e a minha irmã, nós crescemos com medo de altura e com medo de água. Hoje eu já tenho menos esse medo da água. Por quê? Porque eu fiz as minhas hipnoterapias para amenizar, para curar esse trauma tão profundo que eu tinha de água. Então, por mais que eu estivesse de colete, me jogasse numa represa, eu ficaria afobada, como se o colete não fosse me segurar. Só que hoje, depois das hipnoterapias que eu fiz e vi que isso era algo da minha mãe e não meu, eu não tive uma experiência ali negativa com a água. Eu nunca me afoguei, mas na minha mente, eu sempre que eu entraria na água, eu iria me afogar devido ao medo, né? O receio que a minha mãe tinha da gente estar ali numa piscina, num rio, na praia, seja onde for. Pois bem, isso as pessoas vão colocando na nossa mente, as pessoas vão falando o que para elas é certo, que talvez para você não seria.
e você alimenta a sua mente. Então a sua mente, esse pendrive, ele vai armazenando, ele vai gravando dados que chegam uma certa idade da sua vida, ao longo da sua vida, você precisa reprogramar esses dados. Por quê? Porque tudo o que foi armazenado ali, até a idade que você se encontra, muitas dessas informações precisam ser renovadas, porque essas informações já não fazem mais sentido para você. E muitas dessas informações acabam fazendo o quê? Acabam bloqueando a sua energia, as suas atitudes, as suas escolhas, as suas decisões. Hoje, gente, eu atendo pessoas, a maioria de cada 10 pessoas que eu atendo na área do coach, para fazer um processo de coach, 9 pessoas eu trago para a área da hipnoterapia. Eu trago para a área da reprogramação neurolinguística. Por quê? Porque eu preciso reprogramar a mente dessa pessoa, porque o que foi armazenado ali com crenças com dinheiro, crenças de relacionamentos, crenças religiosas, não permite que essa pessoa prospere ao longo da sua vida, né? E eu preciso entrar também com a hipnoterapia. Aí você fala assim, mas Micheline, o porquê de tudo isso? O porquê da hipnoterapia? Porque na hipnoterapia é onde a gente busca, onde a gente encontra aonde essas crenças foram instaladas. Quais os momentos que muitas dessas crenças aconteceu um bloqueio mental, aconteceu um trauma. Quando foi que alguém disse que aquilo que estava fazendo estava certo, enquanto aquilo era algo errado? Isso, muitas vezes, em várias situações, enquanto o indivíduo é bebê, enquanto o indivíduo é criança, adolescente, jovem ou na fase adulta mesmo. Mas no decorrer da sua vida, ali existe um bloqueio entre as suas crenças. Gente, vamos falar um pouquinho das crenças financeiras, que é o que eu quero compartilhar aqui a minha experiência com vocês. Quem nunca ouviu a mãe ou o pai falando assim: menina, dinheiro não dá em árvore. Menino, o dinheiro não cai do céu. Quantas vezes a gente pediu dinheiro para o pai, para a mãe, para a gente comprar um doce no mercado, para a gente comprar uma roupa, seja o que for. Quando a gente começou a entender que o dinheiro era uma moeda de troca, né? E a gente começou a pedir dinheiro. E aí os nossos pais falaram: menina, você tá achando que dinheiro cai do céu? Você tá achando que eu sou rica? Você tá achando que é fácil ficar rico? E quando você começa a entender mais sobre o dinheiro, que você pensa assim: ai, eu vou ser rica, eu vou ser rico, eu quero ter uma vida próspera financeiramente. E a pessoa fala assim: mas como você vai ter? Nem estudo você tem? Como que você vai ser rico se você não tem dinheiro para fazer uma faculdade? Você já ouviu isso? Bom, se você não ouviu, você já deve ter visto isso na vida de alguém, ou assistido em alguma novela, em algum filme. Porque isso acontece na vida de muitas e muitas pessoas, né? Aí a pessoa fala assim: ah, mas para ser rico, você tem que estar roubando, você tem que estar trabalhando na área política e sendo corrupto. Dinheiro é só para quem faz coisa errada. Para quem trabalha honestamente, imagina que um trabalho honesto vai ficar rico, não fica. Gente, isso é o tempo todo. Isso as pessoas falam o tempo todo. Por quê? Porque essas pessoas têm a crença quanto ao dinheiro. Essas pessoas não acreditam que, se trabalhar honestamente, se acreditar nos seus sonhos, tomar as decisões adequadas e insistir, em persistir, essa pessoa vai ter sucesso e o seu dinheiro vai vir. E por mais que essa pessoa tenha um sucesso, o dinheiro dela não vai render, porque na mente dela já está programado que ela faz algo correto e que o dinheiro não prospera para quem trabalha corretamente. Só para quem trabalha roubando, só para quem trabalha fazendo coisas indevidas. Então, pois bem,
Gente, eu vou contar uma história para vocês. Quando eu era criança, eu sempre falava para os meus pais, né? Eu sempre fui muito fora da caixinha, como diz o outro. Uns falam fora da casinha, né? Eu gosto de falar, eu sempre fui muito fora da caixinha. Eu sempre falava que eu ia ser uma mulher bem-sucedida. Eu sempre falava que eu ia ter minha independência financeira, que eu ia ser uma mulher rica, uma mulher milionária. E eu cresci com o meu pai falando. Lógico, gente, isso não foi na maldade, né? Isso foi inconscientemente. Mas isso o meu inconsciente aceitou como uma sugestão de bloqueio na minha vida financeira. O meu pai falava assim: gente, essa menina, o nome dela é Micheline. Meu nome escreve com CH, então talvez muitos de vocês tenham dúvida, tá? Mas meu nome escreve com CH, Micheline, mas se pronuncia Micheline. Mas ao decorrer da minha vida, muitas pessoas me chamaram de Micheline, por não entender que a pronúncia era do quê? Né? E eu atendo pelo Micheline ou pelo Micheline também. Para mim, indiferente, eu sou apaixonada pelas duas pronúncias. Pois bem, meu pai falava assim: gente, essa menina, ela é filha do Zé Turco. Por isso que o nome dela é Micheline. Porque se ela fosse filha do Silvio Santos, fosse filha de algum milionário, de uma pessoa bem-sucedida, financeiramente falando, ela ia chamar Chiqueline. Então, gente, olha o que meu pai falava pra mim. Que se o meu nome ia ser Chiqueline se eu fosse filha de uma pessoa rica. Mas como eu era filha dele, de um homem pobre, né, financeiramente falando, porque espiritualmente ele é um homem milionário, mas financeiramente falando, ele falava que o meu nome era Micheline. Então, como que essa Micheline ia ter uma vida financeira abundante, próspera, ia ser uma mulher rica, né, ser uma mulher independente com uma crença dessa instalada? Impossível, gente. Impossível. Isso era assim, o tempo todo essa brincadeira em casa. Era só alguém perguntar o meu nome que o meu pai fazia essa brincadeira. E a minha mente aceitava, entendia que por eu ser filha dele, eu não iria ter uma vida financeira abundante. Eu não ia ser uma mulher rica. E isso foi com o decorrer dos anos, com o decorrer do tempo. E eu não entendia nem sobre crenças, eu nem sabia o que era crenças. E cresci com isso. Desde muito nova, eu sempre trabalhei. Eu comecei meu primeiro trabalho fixo aos meus 13 anos como babá. Mas anteriormente, tudo o que dava no quintal da casa da minha avó, a gente vendia. Tudo que era de fruta, que as árvores davam ali no quintal de casa, no quintal da casa da minha avó, a gente vendia. Era banana, era laranja, isso 7, 8, 9 anos, 10 anos, e eu e minha irmã, a gente vendia tudo pra gente poder ganhar o nosso dinheiro. E eu já acreditava que eu poderia ter uma vida financeira ótima, excelente, porque eu adorava trabalhar, eu adorava ver o dinheiro. Mas a minha mente já estava alimentada com uma crença de que o meu nome era Micheline e eu era filha de um homem trabalhador, de um homem simples, que a minha vida não ia prosperar, porque eu não era filha de um empresário, ok? Gente, isso foram ao longo dos anos, né? Foram ao longo dos anos. Quando eu fui fazer os meus cursos, e nos nossos cursos um tem que praticar com o outro, e foi aí que eu quis, porque eu entendia que eu já estava com meus 36 anos, meus 35 anos, e eu não entendia o porquê eu tinha sempre um bom trabalho, sempre tinha um bom salário, e eu não conseguia controlar o meu dinheiro. Eu recebia excelentes ganhos na empresa que eu trabalhava como gerente, eu recebia excelentes ganhos na minha loja que eu tinha, mas eu não entendia o porquê eu não conseguia comprar um imóvel, investir no imóvel. Tinha ali o meu carro e tinha uma vida excelente. Gastava dinheiro a rodo, né? O dinheiro vinha e ali gastava. Pois bem, nesse curso, um foi fazendo com o outro. E quando foram fazer comigo, eu falei, eu quero fazer, eu tenho crenças financeiras. Porque eu entendo, eu consigo olhar para mim e entender que tem algo de errado
com a forma como eu lido com o meu dinheiro. E foi aí, né, fazendo comigo, que veio isso lá na minha infância, quando o meu pai falava isso para mim. Então, toda vez que o meu pai falava isso para mim, dava comandos para minha mente, e isso ficou instalado ali, que eu não ia poder prosperar, né? Então, juntou uma crença ali programada na minha mente, mas um bloqueio, esse bloqueio que precisou ser tratado com a hipnoterapia e a reprogramação da minha mente, para ao invés de eu ter essa crença limitante, eu colocar, eu mudar, eu modificar por uma crença possibilitadora. E assim foi feito. Entre essa, eu tinha outras crenças instaladas também, mas se eu ficar aqui, né, lógico que eu vou querer contar de crenças financeiras, crenças, conforme eu falei, de nadar para vocês, esse bloqueio, esse trauma, né, de água, e entre outros. Por quê? Ah, Miquelino, mas você tem tantos traumas assim, você tem tantos bloqueios? Gente, para mim, não tive muitos, não. Mas nós somos seres humanos. Nós somos pessoas. E como diz o meu mestre com quem eu fiz os meus cursos, né? O Michael, ele disse assim, Micheline, né, para todo mundo, mas eu tô falando aqui para mim. Micheline, quem precisa resolver quem tem crenças, quem tem bloqueios, quem tem traumas? Todo ser humano que tem pai e mãe. Ou seja, de alguma forma, em algum momento, nós temos alguma crença na nossa vida que precisa ser reprogramada, né? Então eu quero saber de você, falando tudo isso para vocês, da minha experiência com essa minha crença financeira, que hoje, graças a Deus, ela já foi reprogramada. E nesses 5 anos para cá, a minha vida prosperou, a minha vida financeira. Olha, o que eu plantei todo esse tempo que eu não conseguia colher, nesses 5 anos para cá, eu tenho uma vida de sucesso, né? Minha vida financeira, ela é próspera, eu sou realizada, sou uma mulher independente, sou muito feliz com os meus resultados. E eu quero saber de você, o que está impedindo você de prosperar na sua vida? Quais foram as crenças que talvez eu falando aqui de crenças para vocês, crença limitante que alguém no decorrer da vida falou para você que você não ia conseguir, que você não poderia ser capaz, que a sua vida não poderia ter sucesso, você não poderia ter grandes ganhos financeiros por você não ter uma faculdade, por você não estar num trabalho público, por você não ter o seu negócio próprio, por você ser filho de quem você é, por você morar aonde você mora, por você ter a religião que você tem, por você morar no Brasil. Quantas pessoas eu escuto falando isso pra mim, gente? Nossa, Micheline, mas você mora no exterior, por que você não continua no exterior? Lá é bem melhor do que morar aqui no Brasil. Nossa, lá a pessoa sai desse Brasil, a vida dela prospera. A pessoa sai do Brasil, as coisas acontecem, aqui nada acontece. Gente, quantas pessoas vocês não ouviram falar isso pra vocês? Ah, a pessoa para ter sucesso, ela precisa sair daqui dessa cidade. Essa cidade é muito pequena, aqui nada vira. Gente, isso é o que as pessoas dizem, isso é a crença dela. Quantas vezes você permitiu que essas pessoas implantassem essa crença em você, sem que você percebesse, sem que você tivesse conhecimento que é uma crença, que isso estaria te limitando no decorrer da sua vida, das suas escolhas, das suas decisões, né? E na vida amorosa? Vamos falar um pouquinho da vida amorosa. Quantas pessoas que não tiveram um relacionamento saudável, que não foram felizes na sua vida, tiveram experiências fracassadas, tiveram experiências infelizes, e que essa pessoa fala para você, você está aí solteira ou você está em um divórcio, separada, e a pessoa fala para você, larga a mão de ser boba, larga a mão de ser bobo, fica solteiro, que a vida de solteiro é muito bom, fica solteira porque hoje não tem homem que presta. E o que você faz? Ao invés de você mandar um comando para sua mente e falar, não, eu sei o que eu mereço,
E nesse mundo, entre milhões de pessoas, entre milhões de homens, de mulheres, eu sei que a pessoa certa vai vir ao meu encontro. Você vai na experiência, você aceita a crença limitante de uma pessoa que não teve sucesso. Então, gente, começa a analisar, começa a ver aí na sua vida. Quem são as pessoas que estão alimentando as suas crenças? Quem são essas pessoas com quem você convive? Quem está alimentando o seu pendrive? Quem está gravando as informações no seu pendrive? E aí na sua mente, o que você acredita, o que você para agora e pensa, fala, nossa, a Micheline tem razão. Olha só, eu sempre ouvi minha mãe falando isso e nunca parei para pensar que hoje atrapalharia a minha vida. É mesmo, eu sou filha de um pai, de uma mãe solteiro. Só que isso foi uma experiência da vida deles. Você não pode trazer para sua vida, acreditar que você não pode ser feliz, que um casamento não pode ser algo que vai acrescentar na sua vida, que vai multiplicar na sua vida, só porque na vida do outro não deu certo, porque o outro teve uma experiência negativa. Gente, eu falei em outro vídeo para vocês, que na minha vida hoje eu sou uma mulher divorciada e que eu tive um casamento maravilhoso. Eu expliquei para vocês, esse casamento terminou. E não é por isso que eu vou continuar, que eu vou falar, não, acabou e eu me fechei para o mundo. Eu não quero mais ter relacionamento. Gente, são ciclos da vida. Aquele ciclo, ele foi feliz enquanto ele teve, enquanto ele existiu, enquanto ele estava ali. Então agora eu preciso me permitir. Por quê? Porque as crenças que as pessoas falam, elas chegam para mim e falam assim, nossa, Micheline, eu acredito que para você não deve ser fácil agora, depois de um casamento, acreditar em um novo amor. Gente, para com isso! Nós estamos aqui cheia de vida, eu tô aqui cheia de energia para viver quantos relacionamentos forem necessários. E cada um vai ter o seu tempo. Não é porque um não durou a vida inteira que eu não posso me permitir ter outros relacionamentos, não posso me permitir ter outro casamento. Nós só precisamos entender o que nós queremos da nossa vida. E o que nós estamos aqui no dia de hoje, como você está? Aonde você quer chegar? Isso eu vou estar sempre falando para vocês. Então, quando você faz a autoanálise, quando você volta para dentro de si e se procura, e que você vai pensar o que eu quero, aonde eu quero chegar, é que você começa a entender e encontrar o que precisa ser reprogramado, o que precisa ser alinhado. Então hoje eu quero saber de você, quero que você procure, quero que você faça uma análise, como eu sempre digo para vocês, eu gosto muito da escrita, né? Pega um papel, começa a visualizar na sua vida, começa a buscar lembranças, o que os seus pais falavam para você na sua vida financeira, né? No decorrer ao longo da vida, o que as pessoas, o que seus pais falavam para você, as crenças, o que poderia dar errado na sua vida, no seu relacionamento, na sua vida amorosa, tá? O que as pessoas falavam para você, o que poderia não dar certo na sua vida profissional. Escreva, faça uma análise, quais são essas crenças? E hoje você acredita que o que falaram, o que programaram o seu pendrive, o que foi programado na sua mente, você acredita que isso é o que você quer para você? Você acredita que não existe algo que precisa ser reprogramado para que você atinja os objetivos que você tanto busca? Então, hoje eu quero que você tire um tempinho aí na sua vida, tire alguns minutos e procure quais são essas crenças. Aí, pois bem, você encontrou essas crenças. Micheline, eu encontrei essas crenças e agora o que é que eu faço? Bom, nós podemos estar fazendo uma reprogramação, né? Você pode me procurar, a gente pode estar fazendo um trabalho online ou presencial, né? Você pode estar marcando um horário comigo para conhecer o meu trabalho. A gente pode estar realinhando, fazendo essa reprogramação na mente,
E quando não, isso você entende que você teve alguns bloqueios e que você não sabe quais são esses bloqueios, nós podemos estar fazendo a hipnoterapia, fazendo a hipnose para procurar na sua mente, talvez que você não lembra, mas que existe aí, né, muitos bloqueios, muitas crenças, muitos traumas que foram instalados sem o seu consentimento, sem você realmente saber que eles estão aí. Assim mesmo como eu descobri esse meu que eu acabei de contar para vocês, do meu pai trocar o meu nome, fazer sempre essa brincadeira. Eu nunca imaginei que era isso que me travava na minha vida, nas minhas escolhas, quando se dirigia à minha vida financeira. Uma coisa tão inútil, né? Uma coisa tão boba, mas que para minha mente aquilo ali se tornou algo que me possibilitou durante muitos anos crescer, tomar atitude, fazer escolhas na minha vida financeira que poderia me fazer prosperar muito mais, tá? Então, vai acompanhando os meus vídeos. Se você quiser marcar um horário comigo, se quiser marcar um atendimento online, né? Sempre vai ter aqui o link. Entra nas minhas páginas, no meu Instagram, me chama no meu WhatsApp, me liga. Eu vou estar aqui para tirar a dúvida de vocês, né? E para falar o que a gente poderia estar fazendo, tá? Para eu poder estar ajudando vocês a ainda mais estar eliminando essas crenças limitantes para você ter uma vida ainda mais próspera, ok? Então, gente, esse é o meu recadinho de hoje para vocês. Eu vou estar aqui sempre compartilhando vídeos, dicas, experiências da minha vida, né, que eu gosto muito. Quero que vocês vão acompanhando para que vocês se identifiquem na vida de vocês e que façam sentido. Se esse vídeo fez sentido para você, coloque o curtir, coloque um comentário para que eu saiba que você está me acompanhando, ok? E se não fizer sentido para você, compartilhe. Compartilhe com os seus amigos, que esse vídeo possa estar ajudando outras pessoas, possa estar fazendo sentido para outras pessoas que estejam precisando dessa dica, ok? Fiquem com Deus, um beijo no coração de cada um de vocês e até mais.